Salmo 27 é um salmo, é uma confissão de confiança em Deus. Amém? Uma das maiores confissões do rei Davi, que é a palavra de Deus e serve como exemplo para a gente ter essa mesma fé que esse homem tinha. Amém? Pense desde o início, pense da história de Davi. A primeira citação que você vê na Bíblia falando sobre Davi, você já vê a valentia e a coragem do homem, do jovem, no caso. Amém? Ele era quem cuidava das ovelhas do seu pai. Muitos chegam até a dizer que ele era o filho mais desprezado por Jessé, né? Porque quando Samuel foi ungir Davi, chegou lá na casa de Jessé, e Jessé não sabia que era Davi que ia ser ungido. E aí Davi ficou lá no escanteio, cuidando das ovelhas, e Jessé nem chamou ele para participar daquele banquete com o profeta Samuel. Jessé tinha 8 filhos com Davi, chamou 7 filhos. E nenhum daqueles Deus tinha escolhido. Deus escolheu Davi. Amém? E aí, os irmãos de Davi, eles foram à guerra contra os filisteus, junto com Saul. E Jessé disse assim: Davi, pega aqui pão, pega aqui comida, água e leva para os teus irmãos lá na guerra. Davi pegou tudo que precisava e foi até o acampamento do exército de Israel levar comida para os seus irmãos. Amém? E de repente, quando ele chegou ali no acampamento de Israel, ele se deparou com uma situação de humilhação para o povo de Deus. Um homem de cerca de 3 metros de altura, naquela época existia homens de grande estatura, amém, pessoal? Homens de cerca de 3 metros de altura, mais ou menos o tamanho de uma parede dessa. Ainda mais que, hein? Dava para nós, seu Marco, enfrentar um camarada do tamanho dessa parede aqui? Dava não, né? Humanamente, além disso, ele era preparado, herói de guerra. Não era só um homem alto desengonçado. Ele era valente herói de guerra, desde a sua infância, a Bíblia diz. E ele chegou e disse assim: olha, não precisa a gente lutar não, uns contra os outros. Apenas escolha um dentre vocês para que lute comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. Amém? E Davi ouviu isso aí, olha. E todos do exército ali com medo. Eita, viram aquele homem, viram a altura dele. Ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem. Mas Davi, um jovem de cerca de 16, 17 anos, ele disse: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse pagão que está blasfemando no nome de Deus? Porque Golias também blasfemava do nome de Deus. Amém? Dizendo: o vosso Deus não vai livrar não, vocês das nossas mãos. E Davi disse: eu vou lutar contra ele. E ele começou a perguntar, e ele ouviu uma história, e aquela história incentivou ele mais ainda. Amém, pessoal? Ele ouviu uma história assim: olha, o rei disse que quem for lutar contra ele, contra o Golias, e vencê-lo, vai casar com a filha do rei, e ainda a sua casa não vai pagar mais impostos. Amém? Porque todo mundo ali pagava imposto. E ele ouvia, casar com a filha do rei, casar com a filha do rei, e ainda a minha casa não vai pagar mais impostos. Inclusive, isso foi perpetuamente, para sempre. Amém? A casa de Davi não pagava impostos durante as suas gerações. E ele disse: eu vou. Aí chegou lá para o rei Saul: Saul, eu vou lutar contra ele. Saul olhou para ele assim: tu?
A Bíblia diz que Davi era ruivo e de aspecto gentil. Ou seja, aquele aspecto de uma pessoa frágil, uma pessoa, sei lá, bondosa, não é aquela pessoa que você olha e diz, ei, que pessoa boinha, né? Boazinha, né? Pessoa boazinha, ó, a cara dela. Aí, ruivo, tu, Davi, deixa dessa história. Aí ele disse, olha, eu sou jovem, mas eu sou um homem valente. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e apareceu um urso para comer uma das ovelhas e eu fui lá e matei o urso e livrei a ovelha. Amém? E Saul disse, tudo bem. Tá aqui, pega a minha armadura. Davi foi colocar a armadura. Não sabia nem colocar. Disse, ó, toma, eu vou apenas com o meu cajado e com a minha funda. A funda era tipo uma peteca. Amém, pessoal? Só que não tinha o cabo, né? Era duas pontas, onde tinha tipo uma pele no meio, dois cordões assim, duas pontas, uma pele no meio. Colocava a pedra no meio, segurava nas duas pontas aqui, ó. Girava e soltava uma das pontas, e aí a pedra saía. Amém? E eles tinham muita habilidade nisso aí. E Davi só foi com isso. Chegou lá no riacho, pegou algumas pedras e foi. E disse, o Senhor vai me entregar esse gigante aí, o Golias, e eu vou arrancar a cabeça dele. Amém, pessoal? Tu vem contra mim com os teus deuses, com a tua força, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E foi lá, e quando Golias olhou para ele, começou a zombar dele e a rir da cara dele. Por acaso eu sou algum cachorro para tu estar com pedra para jogar em mim e com pau? Mas Davi foi lá, foi certeiro na testa. Amém, pessoal? Golias caiu, ele foi lá, arrancou a cabeça, pegou a cabeça, porque era um hábito que eles tinham, e passou em todo o acampamento de Israel. Está aqui, ó. O Senhor me deu a vitória. Amém, pessoal? Veja, a primeira citação de Davi, uma das primeiras citações já é essa. Homem que venceu Golias. E ele tem essa confiança em Deus. Essa confiança deve ser um exemplo para nós. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 4, não sei, que toda a Escritura foi escrita para nosso ensino. Amém? E a gente deve tomar exemplo em tudo aqui. E a gente tem que olhar para esses homens e ter coragem. Se Davi venceu, eu também posso vencer. Ah, pastor, mas Davi era Davi. Mas não era pela sua força. Era pela força de Deus. Aí Tiago ele vai nos dizer que a gente tem que confiar na oração, assim como Elias confiou na oração. E Elias era homem sujeito. Observe que ele faz essa observação. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas ele orou. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E depois ele orou novamente e choveu. Depois de 3 anos e 6 meses. O que é que ele quis dizer com isso? Que a gente tem que confiar na oração. Acreditar. Amém, pessoal? E vai depender de nós. Olha, nós estamos vivendo tempos difíceis. Em que sentido? No sentido espiritual. Muitas coisas não têm acontecido por conta da incredulidade de muitos. E quando não é incredulidade, é a falta de busca. Amém, pessoal? Porque hoje se tem muitas distrações, sim ou não? Esses homens aqui não tinham distração nenhuma. Homens que se dedicavam à oração, na época dos apóstolos, por exemplo, se dedicavam à oração, à leitura das Escrituras.
a jejuar. Mas hoje, muitas pessoas não têm esse tempo. Na verdade, tem, mas coloca outras coisas para fazer. Não é verdade? Não dedica mais um tempo à oração, não dedica mais um tempo à leitura da palavra para entender o querer de Deus para a sua própria vida. E aí termina muitos milagres não acontecendo. Porque vai depender da busca, vai depender da minha entrega. Amém, pessoal? Quanto mais eu me entrego, mais eu vou ter de Deus. E é até justo. Deus vai, esse aqui me busca, olha como esse me busca, aquele ali não me busca, eu vou abençoar o que não me busca. E esse que me busca, vou deixar ele sem resposta. Não. Esse me busca, eu vou responder a ele. E a oração feita com fé é algo extraordinário. Teve um homem, o rei Ezequias. Deus foi o próprio, não foi nem o diabo que disse, viu? Foi Deus que disse a ele através do profeta Isaías: Ezequias, prepara a tua casa, prepara a tua família, porque você vai morrer. Amém, pessoal? Ou seja, organiza tudo aí, divida a herança dos teus filhos, né? Prepara a tua mulher. Deus não disse não para ele, arruma um homem para a tua mulher, tu vai morrer. Vai ficar viúva. A viúva tinha o direito de se casar novamente. Amém, pessoal? Talvez ele tenha pensado até nisso, né? E ele, quando ouviu essa notícia, ele entrou no quarto dele e foi orar. Chorou. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar. Meu Deus. Lembra que eu fui fiel, Senhor, de fato. Lembra que eu fui fiel, Senhor. E eu andei nos teus caminhos. Quero não morrer agora, meu Deus. E Deus disse ao profeta Isaías: volta lá, Isaías, e diz a ele que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Eu acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. O homem que já ia morrer, mais 15 anos, foi uma bênção. Amém? Então veja que nesse caso aí, Deus mudou até de ideia, nesse caso. Porque Deus se agrada de pessoas que têm fé, de pessoas que acreditam na sua oração. Amém? Então a gente tem que separar, pessoal, esse tempo para a gente buscar a Deus, para que aconteçam mais coisas na nossa vida, coisas de Deus realmente. Separar tempo para oração. Separar tempo para a leitura da Bíblia. Porque tem até pessoas que não são convertidas e elas leem a Bíblia todos os dias, sabia? Eu estava assistindo no programa do Raul Gil e ele disse: eu leio a Bíblia todo dia. Olha só, ele não é convertido. Tem fé em Deus, mas não é convertido. Mas ele disse: olha, eu leio a Bíblia todo dia, toda noite, ele disse. Todas as noites eu leio a Bíblia. Apesar que precisa ler as partes da idolatria. Amém, pessoal? Mas pelo menos ele diz que lê a Bíblia todos os dias. Então tem que separar esse tempo. Eita, poxa, eu trabalho muito, eu sei. Mas tire um tempo do seu dia. É igual comer. Você tira tempo para comer. Lê a palavra de Deus é alimento da fé. Amém? Olha só a confissão de Davi aqui no primeiro versículo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Amém? Ou seja, a palavra de Deus inspirada aqui, ela não é sem sentido. Ela é ampla, Deus sabe o que fala através dos seus servos. Amém? E quando ele diz, o Senhor é a minha luz, e o que a gente entende por luz? Que é luz? Que ilumina, que me mostra o caminho. Amém, pessoal? Quando falta energia, hein? Falta energia.
Você sai para procurar uma vela, você bate numa coisa, bate em outra, porque você não está vendo ali nada. Não é verdade? A gente, quando falta energia, eu logo vou procurar uma vela. Tem que procurar, eu já saio logo imediatamente. Hoje não. Mas alguns anos atrás eu não sei o que era aquilo. Mas podia ser de madrugada, eu estar no maior sono. Na mesma hora que faltava energia, eu acordava. Hein, seu Cícero? Nunca vi um negócio desse. Eu acordava mesmo. E mais, ficava sem fôlego. Poxa, o ar tá na luz, é? O ar tá na lâmpada. Ficava sem fôlego, essa marca. Você acorda. Hoje eu não me acordo mais, não. Gritava. É, e aí eu me acordava. Mas era quando era criança, né? Quando era criança. Ficava sem ar e acordava. Aí luz é isso, pessoal. É que ilumina, que me mostra o caminho. E estando tudo iluminado, eu vou fazer as coisas corretas, certas. As coisas que se devem fazer. E o risco de tropeçar é pequeno. Porque eu estou vendo claramente o caminho. Amém? Estou vendo claramente o caminho. Então, Deus é a nossa luz. É Ele quem ilumina a nossa vida e a gente passa a enxergar a vida do jeito que Ele quer que a gente enxergue, da maneira correta. Amém, pessoal? E aí, eu enxergo da maneira que Deus me mostra, e aí eu tenho a esperança de vida eterna. Eu olho para a vida, mas eu não concluo que a vida é só aqui, mas que após esta vida existe outra, a vida eterna. Amém, pessoal? Veja, quem não é iluminado por Deus, quem ainda não recebeu a luz de Deus, conclui que a vida é só aqui. E aí por isso que se entrega ao pecado, porque a vida é só aqui. Se a vida é só aqui, para que servir a Deus? Não é verdade? Sim ou não? A verdade é essa. Se a vida fosse só aqui, pode ter certeza. Muitos não estariam servindo a Deus, não. Até nós. A verdade é essa. Sim ou não, pessoal? Não, pastor, mas eu serviria. Pode ser, mas duvido. Se não tivesse promessa de vida eterna, o que o mundo oferece aí é chamativo, é prazeroso. Se eu rejeitar isso sem ter uma vida eterna prometida para ela, não, a verdade é que a gente rejeita as coisas porque tem promessas para a gente. Não é verdade, pessoal? Isso é a verdade. E aí o Senhor é a nossa luz e mais o quê? A minha salvação, a nossa salvação. Nesse caso aqui, a salvação que Davi escreveu é livramento. Amém? Salvação de livramento. Como é que diz a do Senhor, seu Marco, aí? Ah, tá igual, né? Pronto. Essa salvação é fortaleza, né? Isso. Salvação, livramento. Ou seja, Deus vai me dar livramentos. E se Ele vai me dar livramentos, é porque eu passo por lutas. Sim ou não? Deus, muitas das vezes, Ele não nos impede, Ele não impede que a gente passe por dificuldades e lutas. Contudo, Ele garante o escape. Amém, pessoal? Ele garante o socorro. Inclusive está escrito, com a aprovação vem o socorro, vem o escape. Quem está entendendo, levante a mão, diga graças a Deus. Deus não livrou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo.
Mas lá dentro da fornalha, Deus deu livramento. Deus não impediu que lançassem Daniel na cova dos leões. Mas lá dentro da cova, Deus deu livramento. E os leões tiveram que ficar só olhando para Daniel. Amém? Olha a diferença. Mas quando pegaram os acusadores de Daniel e jogaram lá, a palavra diz que antes deles caírem no chão, os leões despedaçaram eles no ar ainda. Pegaram eles e despedaçaram. Amém, pessoal? Então não foi porque os leões eram, eita, leão manso, né, domesticado. Não. Obra de Deus, livramento de Deus. Olha só o que é que José passou. Sofreu, foi humilhado, foi injustiçado. Mas Deus lá na frente deu um livramento. Acredito que quando José recebeu o posto de governador do Egito, ele disse, valeu a pena. Ainda que eu sofri muito, mas olha aqui, apesar de que ele já tinha bem claro na sua mente e no seu coração os projetos de Deus para a vida dele. Porque Deus havia revelado. Amém? E por isso que ele passou, tudo que ele passou confiante em Deus. Jó sofreu igual um condenado, perdeu tudo. Mas depois Deus deu a ele tudo em dobro. Amém, pessoal? Então, grandes homens de Deus passaram lutas. A gente passa também. Mas Deus dá o escape. Deus lá na frente dá o livramento. E eu não sei dizer, muitas das vezes, qual o propósito de você passar uma luta. Deus é quem sabe diretamente. Amém? Geralmente é para a gente aprender. A gente tirar uma lição. Mas ele quem sabe diretamente o que cada pessoa, o propósito da luta que cada pessoa enfrenta. Amém? No caso de Nabucodonosor, que foi um dos maiores reis da história, rei da Babilônia, o caso dele foi para ele se tornar humilde, porque ele era muito arrogante, soberbo. E Deus disse, olha, por causa da tua soberba, eu vou te derrubar e você vai morar com os animais. E Nabucodonosor endoidou, foi morar com os animais e comia a comida dos animais. Inclusive a palavra de Deus diz que começou a crescer pelo nele, igual um animal. Pastor, era um lobisomem? Não sei. Só sei que houve ali uma, como é que se diz? Transformação, mas tem uma palavra. Isso. Por obra de Deus. Começou a unha começou a crescer de forma estranha, mas chegou um dia que veio a consciência a ele. E aí ele se humilhou diante do Deus Altíssimo. E reconheceu, preste atenção nisso, que tudo que ele conquistou foi por obra de Deus. Ainda que ele era um rei pagão. Mas o reino dele, Deus usou o reino da Nabucodonosor para punir muitas nações por conta dos seus pecados, inclusive Israel. O próprio Deus diz isso. Amém, pessoal? Segunda parte, do versículo 1. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ou seja, é Deus que me dá força. Ele é a minha força. E eu vou enfrentar as lutas com coragem, porque Deus é a minha força. Não é qualquer força. Não é qualquer fortificante que eu tomo. Amém? Não, pastor, eu tomei um fortificante, ó. Fortificante. Estou aqui, ó. É bom. Nesse caso aqui, Deus é a minha força. Ele que me fortalece. E aí eu vou superar todas as lutas. Amém? Vai ter momentos que eu vou me entristecer, vou. Mas eu levanto a cabeça e sigo em frente. Eita, estou triste aqui, mas logo passa. E você segue o caminho do Senhor.
Versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Amém? Olha, tem pessoas que querem o nosso mal. E aí a gente tem que orar por elas. Pessoas e muito mais o diabo. Quem está entendendo, pessoal? Você pensa que o diabo, ele está quieto, é? Às vezes a pessoa está pensando que o diabo está quieto. Mas o diabo, ele tenta destruir a sua vida. Agora, ele só age na vida de alguém com permissão de Deus. E aí é onde entra a acusação. Porque ele só age na vida de alguém quando ele acha brecha, e aí ele vai acusar esse alguém diante de Deus. Amém, pessoal? Lá em Apocalipse diz que ele é o acusador das nossas almas. Deu brecha, ele vai lhe acusar diante de Deus. E aí, se Deus permitir, ele age na vida da pessoa mesmo. Acho que Deus permite. Às vezes Deus permite, porque a pessoa não está buscando proteção. E aí Deus permite uma ação do maligno. Infelizmente. Então ele está tentando nos destruir. Você acha que o diabo está feliz com você na igreja, ouvindo a palavra de Deus? Tá não. Você acha que o diabo fica feliz quando você em casa ora? Fica não. Você acha que o diabo fica feliz quando você pega a Bíblia, abre e vai ler? Porque você pega a Bíblia em casa, abre e vai ler, isso é um sinal de que você quer conhecer mais a vontade de Deus. Sim ou não? Acredito que ninguém abre em casa a sua Bíblia para ler por acaso. Abre porque quer conhecer alguma coisa mais a respeito de Deus. E aí o diabo, ele fica irado. Quando você, em meio à luta, você diz assim: meu Deus é maior, eu acredito, eu confio. Ah, ele fica bufando. Porque ele queria que você blasfemasse. Ele queria que você... para que servir a Deus? Ele queria isso de Jó. Ele disse a Deus: olha, Senhor, ele só te serve porque o Senhor deu tudo a ele. Tira o que ele tem e eu quero ver se ele vai servir. Deus disse: pode tirar o que ele tem. Foi lá, tirou tudo que Jó tinha. E ele não blasfemou de Deus. Amém? Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Amém? Aí eu li até esse versículo 4 essa semana. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar, ou seja, meditar, refletir no seu templo. Ou seja, Davi tinha o prazer de estar na casa de Deus. Agora, para a gente concluir, pessoal, vá para o versículo 13. Aí ele faz essa declaração, olha: pereceria sem dúvida, ou seja, seria destruído, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Agora olha esse conselho para você aqui, ó, 14. Espera no... Amém? Diga: espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu... Espera, pois, no Senhor. Amém, pessoal? Há momentos que a gente vai ter que esperar. Mas temos que esperar no... Sabe o que significa? É eu esperar a resposta firme em Deus. No versículo 13 ele diz: olha, eu pereceria se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ou seja,
eu creio que vou ver a bênção do Senhor ainda aqui na terra. Amém? Observe a confissão de Raabe. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, ele tem poder nos céus, tem poder na terra também. Ele tem poder de agir aqui. Ele tem poder de dar o livramento a você. Ele tem poder de mudar a tua história. Deus não é um Deus que fica lá no trono e não faz nada. Só age lá no céu. Tem muita gente assim que acha que Deus não está olhando para aqui, para a terra. Não, Ele age aqui na terra. Tudo Ele faz por amor aos escolhidos. Amém, pessoal? Tudo Ele faz. Tudo que Deus fez até hoje na história, por amor a nós. Enviou profetas, sacerdotes, reis. E por último, enviou o seu Filho. O seu maior presente para nós. Tudo por amor a nós, ou não? Por amor a nós. A humanidade não queria saber de Deus. Mas Deus ama. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Amém? Então, pessoal, fique com esse conselho aqui do versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te e Ele te fortalecerá. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Tem coisas que a gente recebe na hora. Mas tem coisas que há um tempo para acontecer. E a gente tem que esperar no Senhor. Como diz aquela canção do Nani Azevedo, enquanto o milagre não vem, vou esperar com paciência no Senhor Jesus. Enquanto o milagre não vem, continuo acreditando que Ele vai chegar. Eu vou me preparar para esperar. Mas tem uma parte que diz adoração, como é? Vou dedicar a minha vida, enquanto o milagre não vem, vou dedicar a minha vida à adoração. Pronto. Eu peço a Deus, vou continuar pedindo, mas enquanto não chega, eu vou adorar, vou bendizer ao nome do Senhor. Vou esperar no Senhor. Quem entendeu, levante a mão e diga graças a Deus.